Nesse contexto aí, eu era novinha, eu tinha uns 16 para 17 anos, né? Caramba, vocês começaram a namorar com 16, né? 16 E casaram com 17 quanto? Casaram Depois de quantos quanto anos? tempo? Nós casamos cedo, né? Nós namoramos 3 anos e meio. É. O crente não namora há muito tempo. É. Porque a vida do crente Não é fácil. não é fácil. Não, mas vamos combinar. Outra geração, né, gente? É Né? verdade. Vamos combinar. Ah, eu comecei outra com 17, geração. minha esposa com 14 a namorar. Mas Uhum. aí a gente levou 8 anos, tá falando aí que crente não namora há muito Você tempo. não era crente, não. É que eu não tinha dinheiro pra casar, na verdade, né? A gente casou também sem dinheiro, mas foi pela É. fé, porque a missão que a gente estava. Eu comecei a minha jornada missionária numa organização internacional e interdenominacional, que é a Operação Mobilização. Ela é muito conhecida pelo navio Logos. Logos, Aham, contribuiu, Logos, muito aham, bom. Sim. Eles estavam começando um treinamento aqui na América Latina, eu fui aluno da primeira turma. Quando eu estava namorando ela, eu fui na frente, fiz o treinamento, depois trouxe ela, nos casamos. E a vida na missão era uma vida em comunidade. Então, o custo de vida nos ajudou muito, é mais barato, né? Então, coisa mais comunitária, você divide mais as despesas. Vocês moravam, casaram e moraram pela Taquara ali? Por ali ou não? Não, a Não? missão em Petrópolis. A Era base em, da Pe- missão é era, essa, era em Marcelo? Petrópolis. Onde, Hoje né? está em São Paulo, né? Hoje a Eles missão foram está para em São São Paulo Paulo. depois, muitos anos, Uhum. mas naquele período foi em Petrópolis. A gente ficou lá por 6 anos trabalhando com essa organização. E aí começamos a nossa jornada missional mais intensa e a vida de casados, né? Lá também. Tivemos esse primeiro, a nossa gênese, que a gente chama desse processo institucional. Porque lá na Barão do Taquara, quando ela cita, a gente estava muito envolvido com o trabalho evangelístico nas comunidades, muito em presídio, né? Assim, mas com o projeto da missão, nosso casamento e missão foi uma fusão bem interessante nesse sentido. Entendi. Então, essa parte de missões, então, é desde cedo, né? Vocês trabalham. Sim, desde cedo. Bem Caramba. cedinho. Ela Amado, né? teve um primeiro contato com a família dela. família já. tava... Sim. Tu também veio de família cristã, pastor? Sim. Meu pai é falecido, pastor, né? Minha mãe também. Minha mãe é pastora. E a gente começou bem cedo, né? Na vida cristã. Mas a parte de missão também tem muita influência do meu pai, né? Meu pai trabalhava como evangelista na Ilha Grande quando ainda era presídio. Caraca. E confesso que quando eu tinha 15, 16 anos que eu ia lá, eu não ia para evangelizar preso, eu ia para tomar banho naquelas praias paradisíacas, né? Aquele lugar assim, lindíssimo. Mas foi lá que começou a coisa. De alguma forma já estava sendo fomentado pelo teu pai ali. Porque o meu pai, o Henrique César, que era da Convenção Batista, que era responsável por todo o projeto social da convenção, era membro da Barão do Taquara. E eles dois estavam muito parceiros nesse projeto. E o Henrique tocou numa e falou assim: você vai pregar numa cela hoje. Eu falei, se prepara que Deus vai te usar. Rapaz, eu fiquei em choque, né? Mas fui lá, entrei no quarto, abri um texto do Novo Testamento lá, dos Evangelhos, comecei a analisar o movimento de Jesus e parti para cima. Cheguei numa daquelas muitas celas, que a gente entrava nas celas, né? E era permitido naquela época. Hoje é um presídio mais complicado, né? Tem uma série de restrições e tal. E conheci Escadinha, que foi um dos presos mais famosos, né? O Gordo, que era parceiro dele, toda aquela turma. A gente foi numa das celas, ali, presídio de Ilha Grande era pessoal que tinha feito coisa ruim, né? Muito ruim. Eram os piores, né? Eram levados para lá. Foi uma experiência muito forte. Eu confesso que aquele dia eu fiquei muito tocado e foi a partir dali, depois de falar uma palavra de 10, 15 minutos para aqueles presos, que me ouviram como mais do que um garoto falando para eles, eu acho que eles enxergaram algo divino em mim e vê-los se manifestando com desejo de desejo de falar mais, de ouvir mais, aquilo mexeu comigo. Seu primeiro sinal de pertença foi ali? Tipo, pertenço a isso aqui, é um desígnio. Começou a clarear alguma coisa, né? Porque você quando tem 15, 16 anos, a vida do adolescente é uma vida dura, né? Eu tenho sempre essa coisa assim, eu sempre fui líder, é do meu dom principal, dos meus dons principais, mas essa coisa de definir vida e missão a partir dos 15, 16 anos não é muito comum. Vai clareando, né? Mas eu entendo que ali eu posso dizer, foi aqui que eu consigo enxergar que nasceu o processo de Deus na minha vida. Legal.
Eu vim conhecê-la 5, 6 anos depois. Ah, já tinha essa veia, Já então. Já. E aí foi encaixando, sentando muito na mesa com ela, almoçando em casa. O pai contava muita história, emocionado sobre o irmão, que foi missionário entre os índios xerentes no Brasil, trabalhou com missão Novas Tribos. Aquilo mexia muito com a gente, né, e tal. A missão sempre foi a nossa essência, meio que organicamente, né? Aí veio treinamento, veio estudo, seminário, e a gente vai juntando as ferramentas. Cláudia é psicóloga, então ela usa muito essa ferramenta. Ela é líder, é musicista também. Cláudia toca, canta, gosta muito dessa área. É mulher polivalente, cara. Caraca, não é pouca coisa, não. Ah, assim ele me deixa sem graça. Não, tem muitos dons, muitos talentos. Pô, eu me apaixonei pela mulher, Cláudia, né? Maneiro. Essas coisas, claro, são maravilhosas quando você pode ter uma parceira que está junto contigo, lado a lado. E que tem a mesma visão também, Sim. né? Hoje a senhora reino, ainda assim, atende pessoas assim na tua profissão? Sim, atendo. psicóloga? Atendo. Eu trabalho numa escola como psicóloga escolar e atendo a clínica também. Qual que é a né? escola? Qual escola? E a A clínica? Pode falar? escola- Pode falar de boa? É? Pode, Colégio Gálatas. Alô, lá. Gálatas, Ah, olha aí. um Onde que é, abraço Gala? aí. Legal. É no Valqueire, né? Próxima à Praça Legal. Seca, tá? Legal. Na Rua Santa Genoveva. E eles também até estão aí contribuindo com a gente, com aí a Associação para Petrópolis, Aham, né? sim. Ontem nós fomos buscar, né? As doações e foi bem interessante a Vocês movimentação, não tem né? como não mobilizar onde Deus bota vocês, né? verdade. A diretora do colégio e a sobrinha, que são uma das gestoras, tem uma outra sócia também que eles são membros da nossa igreja, fizeram escola de missões com a gente, então eles são muito missionais, assim, Pô, fecham muito. E Cláudia, esses ambientes. A gente gosta muito dessa coisa orgânica, né? Quanto mais natural o processo for, e Deus vai tocando, e a gente tem uma coisa muito comum, que envolve mobilização. A gente convida o povo, sabe? Abraço, Tá. né? Abraça. A gente sente muito Deus nos usando nisso. Essa capacidade de mobilizar pessoas, isso é muito importante, né? Para fazer, por exemplo, startar processos, projetos, desafios. A gente se sente muito usado nessa área. Contagia, né? Eu acho que assim, quando você chega com essa motivação toda, Sim. né? E não é simples o trabalho, mas é possível fazer. Então, quando a gente mostra isso, nossa, e adolescente, né? Eles gostam de ajudar. Então, se empenharam na campanha, né? E assim foi muito legal, né? De ver a E participação vocês são a deles. voz que ecoam, eu vou falar particularmente mesmo, como admirador de vocês no ministério, Obrigado, Felipe. porque vocês trabalham, vocês fazem, né? E vocês não são só a voz que propaga para que ecoe, mas vocês fazem, vocês estão fazendo, vocês estão trabalhando junto. Isso A gente se sente Chama assim, atenção. muito Sim. desafiado a estar perto das pessoas. Não vou dizer para você que sempre é fácil, né? sim. Até porque a gente até brinca. Eu acabei de vir agora de uma reunião com mais de 265 voluntários que se candidataram para essa jornada 2022, numa agenda vastíssima lá na Betânia, onde nós somos membros, né?